Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina dessa semana. Essa semana estamos estudando o tema 2, o amor da aliança. Verso para memorizar está em João capítulo 14, verso 23, que diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a parte introdutória aqui do sábado está dizendo que alguns ensinam que a palavra grega ágape se refere ao amor exclusivo de Deus, enquanto outros termos, como filéu, seriam associados a tipos inferiores de amor. Há também quem entenda que ágape, entenda ágape como um amor unilateral, que apenas dá, mas nunca recebe nada em troca, sendo um amor independente da resposta humana. No entanto, uma análise mais atenta do amor divino nas Escrituras revela que essas ideias, embora comuns, estão equivocadas. Primeiramente, o termo grego ágape não se refere apenas ao amor de Deus, mas também ao amor humano. Então, nós vamos estudar esta semana um pouco mais profundamente sobre o amor de Deus e o seu significado nas Escrituras. As Escrituras também ensinam que o amor de Deus não é unilateral, mas profundamente relacional, ou seja, Deus deseja se relacionar conosco. Faz diferença para o Senhor se os seres humanos refletem ou não seu amor de volta, tanto para Ele quanto para os outros, Então, aqui na parte de domingo, nós vamos falar sobre o eterno amor de Deus. As Escrituras são claras. Deus ama a todos. O verso mais conhecido da Bíblia, João 3,16, ensina essa verdade. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas pessoas podem achar que não são dignas de amor, ou que Deus pode amar a todos, menos a elas, No entanto, a Bíblia ensina repetidas vezes que cada pessoa é amada por Deus. Então, Deus não ama mais a um do que a outro, Mas Deus ama a todos de igual maneira. Não há ninguém a quem Ele não possa amar e que não ame. E pelo fato de amar a todos, Deus também deseja que todos sejam salvos, E foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, morrer por toda a humanidade. O verso que vem depois de João 3,16 diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui Deus não está escolhendo algumas pessoas para a salvação, mas ele diz que veio para o mundo, para não condenar, mas sim salvar o mundo todo. Se dependesse unicamente de Deus, todos aceitariam seu amor e seriam salvos, mas ele não força seu amor a ninguém, Podemos aceitar ou rejeitar o amor de Deus. O amor de Deus nunca acaba, ele é eterno. Isso é algo difícil para o nosso entendimento, já que muitas vezes achamos fácil deixar de amar os outros, não é verdade? No entanto, se nós, como indivíduos, conseguimos compreender e experimentar a realidade desse amor, ou seja, conhecer por nós mesmos o amor de Deus, poderíamos viver e tratar os outros de forma bem diferente, Se nos baseássemos no amor de Deus, no amor que Ele tem por nós, para assim tratarmos os outros, faríamos diferente. Mas o amor de Deus, por mais que ele seja eterno, ele não impõe esse amor a ninguém. Nós precisamos aceitar. Mas, infelizmente, nós também temos a possibilidade de rejeitar o amor de Deus. Segunda-feira, o amor da aliança. A Bíblia frequentemente retrata o relacionamento de amor especial que Deus tem conosco, usando metáforas ligadas à família, E também ele usa o amor de marido e mulher, de uma mãe por seu filho. Essas metáforas são usadas para descrever o nosso relacionamento, com Deus, o Deus e o povo da aliança. Essa é uma relação de amor pactual, que envolve não apenas o amor de Deus por seu povo, mas também expectativas de que pessoas aceitem esse amor e, em contrapartida, amem ao Senhor e também amem umas às outras, E aqui vai dar um verso em Deuteronômio 7, verso 9, que descreve um tipo especial de amor que Deus tem pelo povo da aliança, um relacionamento que depende em parte da fidelidade deles. O amor de Deus, ele não é condicional, mas a relação da aliança com o seu povo é.
né? O relacionamento que Deus vai ter com o seu povo, ele depende da resposta deste povo ao amor de Deus. Deus, ele ama independente das nossas atitudes. Mas para você se beneficiar deste pacto, deste amor, você precisa ter um relacionamento com ele. E é o que vai dizer a nossa lição. O amor de Deus é extremamente confiável, constante e duradouro. No entanto, ao mesmo tempo, né, a recepção, né, dos benefícios deste amor, ele é condicional, pois depende da disposição do povo em obedecer e cumprir seu papel dentro desse relacionamento. O constante amor divino é a base dos relacionamentos humanos e jamais conseguiremos igualar esse amor. Deus não apenas nos concede existência por sua vontade, mas em Cristo ele se entregou por nós. Sem dúvida, a maior expressão do amor de Deus foi revelada quando Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A maior expressão de amor foi Cristo dando a sua vida, né, por cada pessoa, independente se iríamos aceitar ou não esta morte, este amor, mas ele se entregou por nós. Terça-feira, relacionamento condicional. Deus convida cada pessoa a desenvolver um relacionamento de profundo amor com ele. É um convite, não uma imposição. Responder a esse convite de modo adequado envolve o quê? Obedecer os mandamentos de Deus, né? E aqui amar a Deus também e outras pessoas. Para desfrutar os benefícios desse relacionamento com Deus, precisamos aceitar voluntariamente o seu amor, né? Nós não somos obrigados a amá-lo, mas nós temos que aceitar de maneira voluntária este amor que ele nos concede. Os benefícios do relacionamento de amor com Deus estão condicionados à resposta humana ao seu amor. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que Deus deixa de amar alguém. Seu amor é eterno. A manutenção dos benefícios do relacionamento salvífico com Deus depende de aceitarmos seu amor, né? E isso envolve a disposição de sermos um veículo deste amor. Isso não significa que o amor de Deus se acaba, o amor de Deus não tem fim. Não podemos impedir, por exemplo, que o sol brilhe, mas podemos evitar os seus raios. Não podemos deter o amor eterno de Deus, mas podemos, em última instância, rejeitar um relacionamento com ele. Quando eu rejeito um relacionamento com Deus, eu deixo de me beneficiar de tudo aquilo que amar a Deus e ser amado por ele implica na minha vida. Então Deus continua me amando, mas eu não recebo esses benefícios porque eu não tenho esse relacionamento, essa troca, né, de sentir o amor de Deus e de amá-lo também. Quarta-feira, misericórdia perdida. O amor de Deus é eterno e sempre imerecido. No entanto, podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Nós já estamos falando sobre isso. Mas isso ocorre porque Deus nos ama voluntariamente com seu amor perfeito e eterno, antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa. Nosso amor por Deus é uma resposta, né, do amor que ele nos concede primeiro. A Bíblia diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo em retorno. Embora Deus nos tenha criado com capacidade de amar e ser amado, ele próprio é a base da fonte do amor. A Bíblia diz que Deus ele é amor, né? Ele não possui, mas ele é o amor. No entanto, temos a escolha de aceitar este amor e em seguida refleti-lo em nossa vida. E aqui a lição ela traz um exemplo disso, né? De uma parábola em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Na parábola, era impossível o servo pagar uma dívida que ele tinha, né? Ele devia a esse senhor 10.000 talentos. Calculando isso, daria 200.000 anos de trabalho. Jamais aquele servo conseguiria pagar essa dívida. E ele recebeu, então, um perdão, né, do seu senhor. Em resumo, o servo jamais conseguiria pagar a dívida. Mesmo assim, o Senhor sentiu compaixão do servo e perdoou generosamente a sua enorme dívida. Mas esse servo também tinha alguém que devia para ele. E essa pessoa devia muito menos do que a dívida que ele tinha. Essa pessoa devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, enquanto ele devia 200.000 anos de trabalho. E ele foi perdoado. E ao invés dele perdoar também,
ele não teve esta compaixão para aquele que o devia, né? Então a lição diz assim que, porém, quando o servo perdoado se recusou a perdoar a dívida muito menor que a dele, de um de seus conservos, então ele foi lançado na prisão por causa dessa dívida. O Senhor ficou indignado e anulou o seu perdão. O servo perdeu o acesso ao amor e ao perdão. Embora a compaixão e a misericórdia de Deus jamais se esgotem, podemos rejeitar, até mesmo perder o acesso aos benefícios dessas dádivas, né? E um dos benefícios que se perde justamente é o perdão, porque para sermos perdoados, nós precisamos perdoar também, e isso faz parte do amor de Deus. E para finalizar, na quinta-feira, vocês receberam de graça, deem de graça. Assim como o servo jamais conseguiria quitar sua dívida, nós também nunca seríamos capazes, né, de pagar a Deus aquilo que nós devíamos, né? Por isso, Cristo, então, morre na cruz pagando a dívida em nosso lugar. O amor de Deus, ele é incrível. O que podemos fazer é refletir o máximo possível do amor de Deus aos outros. Se recebemos tão grande, né, compaixão e perdão, quanto mais deveríamos conceder compaixão e perdão aos outros? Isso é uma forma de refletir o amor de Deus. Em João 5,12, né, Jesus diz aos discípulos: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno, né? E o que será que Cristo ordenou? Entre outras coisas, Jesus nos instruiu a amar aos outros como ele nos amou. Nesse e em outros textos, o Senhor nos ordena a amar a Deus e uns aos outros. E isso não só para os discípulos, isso é uma palavra para nós também. Em resumo, devemos reconhecer que recebemos o perdão de uma dívida infinita que jamais conseguiríamos pagar, que foi paga na cruz por nós. Se amar a Deus implica amar aos outros, devemos compartilhar com urgência a mensagem do amor de Deus, tanto em palavras quanto em atitudes também. Devemos ajudar as pessoas na vida diária delas, aqui e agora, e também sermos canais do amor de Deus, conduzindo as pessoas para aquele que lhes oferece a promessa de vida eterna e um novo céu e uma nova terra. Então, a lição dessa semana veio mostrar para nós que o amor de Deus, ele não se esgota, ele não se acaba, mas ele pode ser rejeitado por nós. E quando eu rejeito esse amor, eu deixo de receber, então, as dádivas, as bênçãos, que é esse relacionamento, esse pacto com Deus. E que nós recebemos este amor de graça e de graça nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de mais uma semana estudar a lição da Escola Sabatina. Tão importante tema, Senhor, falando do amor, deste amor tão grandioso que nós não podemos compreender, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou. E nós, Senhor, sentimos esse amor, a Tua misericórdia, a Tua graça. E a partir disso, Senhor, nós temos o dever de compartilhar este amor ao mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos canais para propagar o Teu amor a todos aqueles que necessitam. Nós te agradecemos por este amor e por tantas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima lição, se Deus quiser.